Fala galera, todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Dali para Não Tomale, o podcast que ensina empresários, empreendedores a dar porrada para não levar porrada. Se você ainda não segue nossas redes sociais, convido que conheça o nosso trabalho, o nosso canal e todas as nossas redes. Estou aqui com Lincoln Beraldo, nosso host, Dali. e com um convidado especial, nosso colega Douglas Prata, que fala aqui em nome da Alvo. Douglas, muito obrigado aí pela presença. Importantíssimo a sua presença aqui para nós, tá? Boa, pessoal. Eu que agradeço mais uma vez aí o convite. Espero que eu possa contribuir aí para a audiência e trazer informação de qualidade junto com vocês. Bom, sem dúvida nenhuma, fará. Então, vamos lá. A primeira pergunta, cara, que a gente gosta de ouvir aqui é: quem é você atualmente na cadeira que você tem hoje lá na sua empresa? Boa, eu sou diretor de receita, né, na Alvo hoje. Então, debaixo da minha estrutura tem marketing, vendas e atendimento, né, CS, suporte, implantação para o Brasil e para a América Latina. Então, tenho o desafio de, junto com os fundadores lá, junto com o meu CEO, o Gabriel, e com o restante do time, olhar para essas áreas aí com essa visão de crescimento, né? Como é que a gente consegue otimizar para fazer com que a empresa continue crescendo como vem crescendo bem nos últimos anos. E aí, conta um pouquinho também da empresa, para a gente conhecer um pouco mais. Boa, cara, a Alvo é o que a gente chama de FSM, né? É um sistema de gestão de equipes externas como core, mas a gente fala muito que a gente é um sistema de gestão para quem tem empresa de serviço, né? A gente é muito forte em algumas verticais como climatização, refrigeração, energia solar, né? Verticais que têm operações de equipes de técnicos dando instalação e manutenção de equipamento em campo. E tem esse desafio, né, de eu conseguir entender como que está sendo o serviço prestado, eu como um gestor ou eu como um empreendedor do lado de cá, sentado na cadeira, que tenho a minha equipe lá fazendo a instalação de um ar-condicionado ou de um equipamento do solar, de conseguir validar se o serviço está sendo feito como precisa ser, com a qualidade que precisa ser, com a prestação, né, da forma como eu, como empreendedor ou como gestor, espero que seja realizada. Assim. Então, legal. O core da Alvo é isso, garantir que o gestor, o empreendedor, ele tenha o suporte para conseguir fazer a gestão desse serviço sendo prestado da melhor forma possível, né? Um grande foco é olhar para essa dinâmica de como as minhas equipes estão em campo, como que ele chegou lá no cliente, que hora que ele chegou, qual que é o tempo de deslocamento, né? Alguns custos de operação, conseguir fazer um checklist de visita e validar os pontos que estão no meu processo de validação para aquela visita, para aquela instalação, está de acordo com isso ou não, como que é o ponto de vista e a percepção do cliente do serviço que foi recebido lá com a avaliação de satisfação e a parte de gestão em torno disso, né? Faturamento, cobrança, né? Então, é isso, assim, é um sistema de gestão para equipes, para quem tem empresa de serviço aí com equipe em campo. E aí, falando de números, quantos clientes hoje a Alvo tem? Quantos países vocês atuam? Boa, a gente está passando de 5 mil clientes, mais de 16 países, aí Brasil e América Latina. Na América Latina tem vários países que a gente atua, a gente está em praticamente todos os países da América Latina, muito forte em México, Colômbia, né? Alguns países que naturalmente, né, são maiores, tem um nível de maturidade de negócio um pouco maior também, né, um nível de empreendedorismo um pouco maior, um volume de oportunidade um pouco maior. Mas é isso, né, tem essa quantidade. Mas a gente vende bem, né, cara? Falando de vendas, né? A gente vende bem todos os meses com consistência. Assim, então, eu falo que esse número, toda vez que eu falo, ele está desatualizado já. E o que tu acha, cara, que foi o divisor de águas para tantas... Vamos falar empresas de tecnologias ou startups que nascem no Brasil e morrem porque não conseguem ter recorrência, não conseguem resolver uma dor real lá na ponta. O que você acha que foi o principal diferencial da Alvo para ela conseguir ter essa rampada aí, cara, de ter tantos clientes hoje? Boa. Eu falo que tem dois, acho que grandes grupos, assim, cara, que eu acho que eu sempre enxerguei, e quando eu fui pra Alvo, eu conheci o Gabriel, eu falei isso com ele algumas vezes, assim, né? O primeiro é uma cultura, né? A cultura de execução muito forte, né? Cara, você que passou por algumas empresas que tem um drive de vendas, né? Mais forte, né? Na tua formação, você sabe como é que é, assim. Se não tem cultura de vendas, cultura de crescimento, né, cara, você vai ter dificuldade de passar por essa primeira etapa, né, de PMF, essa primeira etapa de validação que é mais complexa. Assim. Você fala que tem o Vale ali, que é onde, cara, gastou a receita que foi, porque é uma tecnologia, tem que ter capital investido para atualizar e para ter sistema e o crescimento em si, né? Então tem uma parte de cultura que é fundamental, assim, né, cara? Acho que Legal. O Gabriel sempre conseguiu imprimir uma cultura de vendas, né, uma cultura de execução muito forte. E tem um segundo que eu costumo dizer que é a parte de foco, assim, né, cara? Acho que onde uma boa parte de fundadores acabam
não direcionando muito bem, principalmente depois dessa fase de, eu consegui validar PMF, eu consegui validar a market fit, assim, eu vi que tem público para o meu produto, eu vi que tem demanda para o meu produto, só que eu continuo nessa mentalidade de testar tudo que é para testar pro resto da vida, assim. Aí é isso, você não escolhe um canal de venda, você não escolhe um foco, né? Você tem dificuldade de conseguir manter o ritmo de crescimento. Então, eu acho que esses são dois grandes diferenciais que fizeram a Alva, de novo, muito puxado pela cultura dos fundadores, né? Pela cultura que o Gabriel imprime, de manter esse ritmo, assim, né? Cultura forte e conseguir manter o foco nas coisas que eu tô vendo que eu posso otimizar, errar mais rápido e dar mais velocidade, assim. E por que não só Brasil? Cara, tem uma tese de alguns anos atrás lá, na época do Gabriel, nem estava na Alva ainda, de oportunidade de crescimento na América Latina, assim, né? E é um movimento natural de empresas do Brasil, né? Quando, cara, eu quero expandir mercado, expandir para a América Latina, assim. Mas eu costumo responder essa conversa olhando para as frentes de canais de crescimento, assim, né? Você tem algumas frentes de canais de crescimento, né? Você pode crescer com mais produto, com mais portfólio de produto, né? Eu tenho um produto core, eu posso criar portfólio de produto complementar em torno disso. Eu posso crescer e expandir no mercado, eu posso olhar para mercados que são adicionais, assim, exemplo, falando dos nossos clientes, né? Uma empresa do solar ou uma empresa de climatização, se ele atende só uma cidade e ele está conseguindo crescer naquela cidade, ele pode ir para uma cidade vizinha, né? Então é um pouco desse contexto, assim. Uma das estratégias de como que eu consigo crescer é olhar para um outro mercado, vendo que eu tenho uma maturidade consistente no mercado que eu já estou, no nosso caso, né, no mercado brasileiro, e eu consigo olhar para um mercado que tem potencial, mas que às vezes tem um pouquinho menos de maturidade. Você consegue chegar um passo à frente de alguém que está começando do zero lá, por exemplo, e tracionar com um pouco mais de velocidade. Nossa. Lá atrás, quando o Gabriel começou a fazer esse movimento, quando a Alvo começou a fazer esse movimento, teve um primeiro teste, né? De, vamos pegar o produto que a gente já tem, vamos testar e vamos ver como é que funciona. Então, muito nessa uma validação de canal ali. Volta para o PMF, né? E aí, de novo, lá no Latam, deixa eu testar o que funciona aqui, para a gente conseguir avançar, assim. Então... E o que para você que hoje está à frente disso? O que mais muda, cara, de vender no Brasil e vender fora? Cara, muda bastante cultura, né? Porque uma coisa é você vender de brasileiro para brasileiro, né? E como é vender pro colombiano, por exemplo? Cara, é complexo. Assim, é por isso que a gente tem time nativo, né? Porque é isso, cara. Uma coisa é eu falando espanhol... Que é, na minha opinião, da primeira vez que a gente conversou, uma baita estratégia que vocês fizeram, né? De ter uma operação em outro local, onde tinham pessoas que são nativas de outros países e contratar as pessoas nativas de outros países, né, cara? E as operações dos outros países são grandes? Como que elas são? Então, a gente tem um time que fica lá em Florianópolis, né? Que está focado nesses outros países. Floripa só tem argentino, uruguaio, né? Só para contextualizar. Né? Agora o Brasil tem bastante venezuelano, né? Então, aí, principalmente nesse último ano, né? Um processo de migração maior. Mas foi muito esse foco. Eu trabalhei, na época, em agência de performance, trabalhei na GHFly há alguns anos antes de eu vir para startup, de vir para tecnologia. E lá eu montei a primeira célula Latam, assim. Era o desafio semelhante, assim. Claro que é diferente, estou vendendo serviço versus software, mas você tem o desafio da língua, assim, né? Você tem o desafio de falar de nativo para nativo, né? Tem o trejeito, tem a entonação, tem essa forma que é importante. Esse é um grande desafio, assim, né? O segundo é a partir do momento que você vai focar em nativo falando com nativo, você tem o desafio do recrutamento, que aí é isso, né? Um dos pontos que o Gabriel acertou lá atrás deixa eu olhar para onde talvez é uma região que eu consiga facilitar um pouco desse processo, assim. E aí o terceiro eu tenho o desafio do produto, né? Eu tenho níveis de maturidade. Que daí tem que mudar a linguagem do software, tem também tudo isso, Você tem que preparar o produto para aquele mercado, né? Existem demandas locais que talvez não tenham sido mapeadas ainda, né? Vou dar um exemplo que é um exemplo simples, assim, né? Você tem moedas diferentes. Você tem... naturalmente você sai do Brasil, você vai priorizar o dólar, né? Como uma moeda que você vai conseguir falar com o mundo inteiro, né? Mas aí você tem regiões específicas que o cara fala, não, cara, não dá. Né? Tem região específica que o cara não tem o hábito de usar cartão de crédito. Né? Igual no nosso caso, no Brasil, a gente tem o boleto, né? Em outros países não existe. Você vai falar com o americano de boleto e não faz nem ideia do que é. Assim. Então tem essa particularidade de alguns mercados que você precisa conseguir se adaptar, né? Não só a língua pro espanhol, para quem fala o espanhol nativo, utilizar o sistema, mas coisas que são características daqueles mercados, assim, né? Então acho que esses são os três grandes desafios, assim, quando você pensa em internalização. E Brasil representa a maior fatia desse bolo? O Brasil em torno de 80% do mercado hoje, né? Naturalmente, na América Latina, né? Se você separar México, que está muito perto dos Estados Unidos,
é o país da América Latina que tem o maior PIB, o maior desenvolvimento, a maior capacidade de conseguir gerar negócio, né? Por consequência, tem um nível de maturidade de negócio, maturidade digital maior também. Assim, né? Ô Doug, uma dúvida agora, puxando aí mais para a questão do marketing, né? Vender serviço é bem diferente de vender tecnologia. Como que você lida hoje competindo com outras grandes empresas que trabalham também FSM e como que você consegue gerar demanda para alvo? Boa. Primeiro tem a pauta do posicionamento. Assim, né? A gente tem um posicionamento hoje um pouco mais SMB, apesar de a gente ter clientes que são maiores, né? Mais mid, mais enterprise. Aí falando de canal, né? Por que Latam, a pergunta que você fez é isso, né? Então, além de eu crescer produto, eu posso crescer outras faixas de cliente, assim, né? Então, tem oportunidade para a gente expandir ainda para essas frentes, mas a maior parte do nosso mercado hoje é o SMB, né? É o empreendedor que está lá médio, tirando o negócio dele do chão, assim. Então tem esse desafio de como que eu falo com ele, onde que ele está, né? A provocação que eu faço sempre com o time de marketing lá é onde está a nossa persona. Né? Como é que eu consigo falar com ele, assim, né? Naturalmente, a gente vai fazer isso aqui, né? Cara, eu vou gravar conteúdo, eu vou YouTube, eu vou para live, eu vou para redes sociais, né? Onde você consegue falar com a persona de uma forma um pouco mais consistente, porque a gente sabe que o público está lá, assim. Mas hoje uma boa parte da nossa estratégia acontece via inbound, né? Via a estratégia inbound. E quais canais você usa? Principalmente redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube, né? São canais mais fortes pra gente, apesar de a gente ter célula outbound também, fazer prospecção, mas aí entra na pauta de qual que é o ICP, o objetivo do momento, né? Da empresa. Exato. Qual que é o objetivo, né? Como é que eu tô olhando para essas frentes, assim. E cara, quando tu olha tudo isso, né? Igual o Max falou, tu tem essa estratégia de inbound, de conteúdo que talvez é o que diferencia de realmente conseguir falar com a persona certa, diferente do que uma grande empresa talvez conseguiria ter essa capilaridade. Mas quando a gente fala de marketing e vendas, a gente tem a briga do lead. Pô, o lead veio ruim aqui, cara, tal. E tu tá nas duas frentes. Tu cuida do marketing e cuida das vendas. Como que equilibra isso, cara? Tu tem hoje diretores ali? Como que é a sua estrutura para fazer a roda funcionar? Hoje Sendo que tu é dono de tudo. Não, eu sou dono de nada, não. Hoje tem as lideranças em cada frente, né? Tem a liderança de marketing, tem a liderança atendimento Brasil, tem a liderança de vendas, tem a liderança vendas Latam, atendimento Latam. Então tem essas estruturas para conseguir fazer a roda girar, né? Se eu pensar em go-to-marketing, tem alguns go-to-markets, né? Tem o SMB, eu tenho o outbound aqui, aí eu tenho o Latam lá, então tem várias dessas frentes. E tem as principais lideranças para conseguir fazer isso acontecer, assim. E acho que um dos motivos, né? Falando da posição de CRO, né? Da posição de diretor de receita, quando nasceu lá no Vale, foi muito nessa visão de como é que eu olho pro go-to-market inteiro, né? E consigo jornada fazer do cliente como um todo. Esse alinhamento da jornada de ponta a ponta, assim. Que continua sendo super complexo de você conseguir reduzir um pouco desses atritos. Assim. Mas eu gosto de dizer que essa briga, né, da primeira etapa da SLA, assim, do marketing para vendas, passa por um alinhamento do time, né, cara, uma frequência de alinhamento do que precisa acontecer, mas principalmente processo, SLA. Né? O que é o lead que vendas aceita com base em quais características, como que o marketing foca nesse ICP, nesse SLA para conseguir entregar isso. Né? Traduzindo SLA para nossa audiência, cara. Boa, são os pontos de validação que servem de aceite para eu dizer que aquele cliente pode seguir na etapa da jornada. Assim. Então, resumindo a jornada, eu tenho a minha equipe de marketing fazendo anúncio, Facebook, Instagram, fazendo conteúdo, me trazendo para podcast fazendo essa jornada que faz com que eu consiga falar com a minha persona, com o meu público-alvo, com quem pode comprar de mim. Essa pessoa levanta a mão e fala assim, pô, legal, eu quero conhecer o alvo. Acho que o alvo pode resolver a minha dor da minha equipe técnica que está lá em campo instalando, eu não sei onde ele está. Que ele está gastando um tempo maior de locamento em um lugar ou outro e eu não sei por qual motivo. Que ele está desperdiçando material na instalação e eu não sei por qual motivo, porque eu não sei nem qual material ele levou para instalar. Né? Então, a partir do momento que eu consigo comunicar essa dor com ele, eu vou validar na próxima etapa, quando ele levantou a mão lá, preencheu um formulário, mandou um WhatsApp, preencheu um lead no Facebook, Instagram, preencheu um lead num blog nosso e falou, pô, eu quero saber mais sobre isso. A gente faz algumas perguntas chaves lá, se entrar no nosso site lá e se eu preencher o formulário, você vai ver algumas perguntas. Essas perguntas ajudam a fazer uma pré-qualificação do perfil de cliente que eu entendo que tem mais fit, mais match, mais oportunidade de ser meu cliente de fato. Que vale a pena o comercial falar, por exemplo. Com base nos clientes que eu já vi que deram certo comigo, assim, né?
Aí, na sequência, o SDR passa a mão no telefone, liga para ele e valida, né? Para entender se esses pontos estão, de fato, fazendo sentido. Então, tentando resumir SLA, que não é tão simples assim. Não, mas massa. É isso, assim, tem os pontos de validação que o marketing precisa fazer, que estão dentro dessa SLA, e tem a parte que vendas, né, que pré-vendas complementa para conseguir dar esse match. Porque o que eu vejo que acontece muito, cara? Muitas das empresas, às vezes, investem no tráfego pago, e aí ela fala assim, cara, eu não vou pôr um formulário porque eu vou gerar menos lead. Mas, na real, isso acaba sujando se tu não pôr o formulário de entrar gente que seu vendedor vai perder hora homem, né? Exato. Cara, você tá reduzindo o atrito, né? Eu falo que vendas é muito sobre atrito, né? Você gera atrito aonde você precisa, você tira atrito aonde você não precisa, assim. Muitas das vezes, você tá gerando atrito na primeira etapa do lead, você tá dificultando com que ele chegue até você. Justo. Então, assim, dificilmente num material, um e-book ou no material, eu vou trazer um monte de pergunta para aquele lead, porque eu sei que ele está numa etapa diferente da jornada, assim. Então, eu não quero ter muito atrito, eu quero ter uma oportunidade de ter uma primeira conversa com ele, um primeiro contato com ele. Numa próxima etapa, eu vou lá e vou fazer algumas perguntas que são maiores de qualificação. Agora, quando eu estou fazendo um anúncio, né, no tráfego pago, que é específico de validar uma dor de compra, eu vou dar um exemplo. Uma das dores que a gente trabalha lá é KM rodado, né? A quantidade de tempo que a minha equipe está que está em campo, conseguiu rodar de gasolina com o carro ou entre visitas de clientes. Então, esse quando você pergunta para o empreendedor, esse é um indicador importante que o gestor precisa ter, assim, né? Então, quando eu estou olhando e eu estou trabalhando na minha estratégia de prospecção lá no tráfego pago, eu trabalho nessa dor, essa é uma dor que é uma dor mais fundo de funil, que a gente chama, né? Uma dor que, se ele conectou com aquela dor, ele tem uma probabilidade maior de eu conseguir ajudar ele a fechar. Então, aqui eu preciso já fazer algumas perguntas que são de mais qualificação, assim, né? Aí vai gerar um pouquinho de atrito. Só que, ao mesmo tempo, eu estou melhorando a taxa de conversão do meu SDR lá depois. No final da ponta. Porque o meu SDR, ele está otimizando o tempo dele, ele está gastando o tempo dele o máximo possível para falar com um cara que tem uma probabilidade maior de fechamento. Massa. E, cara, estamos falando aí, Operação Latam, Operação Brasil, novas frentes dentro do produto ali que tu vai criar para dar upsell nesse cara, etc. Como manter o equilíbrio entre as estratégias de longo prazo e a execução do agora, cara? O que vocês fazem de metodologia para conseguir? Isso combina bastante com a pergunta que você falou, né? Por que você acredita que o alvo, né, conseguiu crescer nesse ritmo e tal? Porque uma parte é execução, né? Tem a famosa frase do Drucker lá, né, cara? A cultura devora a estratégia no café da manhã, assim, né? Uma frase clássica. E exatamente isso, assim, né, cara? Se você fez uma estratégia, um plano maravilhoso para daqui a 5 anos, mas você não garantiu a execução, do que adianta? Serviu de nada. Amanhã o povo tá indo no cafezinho, já... As suas estratégias são de quanto tempo? Perdendo o foco, assim, né? Cara, a gente olha pro longo prazo, né? O que eu preciso para daqui a 3 anos, para daqui a 4 anos, 5 anos, 10 anos e etc. Mas tem um olhar muito grande para execução, assim, né? Do quanto eu olho para esse ano, para esse próximo ano, e garanto que eu vou no mês a mês, na semana a semana, fazer com que aquilo seja drivado para aquilo acontecer, assim. Então, acho que esse equilíbrio é importante, assim, né? De não tirar o olho da execução e olhar para o que você precisa fazer na sequência, assim. Acho que onde muitos dos empreendedores, principalmente no começo, acabam perdendo o foco, é isso, né? Ou tá muito num lugar ou tá muito no outro. Ou tá muito executando e, cara, sem olhar nada, sem olhar número e pau. Ou tá lá só fazendo, ou começa, viajar muito na estratégia e não conseguir tocar a máquina, colocar pra rodar. Na ideia maravilhosa que vai fazer eu atingir o resultado de crescimento da empresa. Assim. Ô, Doug, e fala como que o seu time trabalha para lidar com essas demandas? Pô, em que sentido que você... Para dividir entre essas duas frentes? Exato. Não, aí entra um pouco da parte de estrutura, né? Então, eu tenho os supervisores lá na minha diretoria de vendas. Ela tem uma supervisora em vendas, uma supervisora em pré-vendas. Então, pra você conseguir equilibrar o ponto entre... Com quanto tempo você... Tipo assim, quantas pessoas tu equilibra essas gestões, assim? Normalmente a gente tem a conta de mercado que é em média 8 pessoas por supervisão, assim, pra você conseguir dar ritmo, assim. Boa. Mas assim, de novo, essa conta é uma conta de mercado que normalmente a gente fala, mas isso depende de você conseguir um ritmo de contratação no ritmo que você precisa, né? Conseguir tem budget.
manter aquele fluxo acontecendo, assim. Então é isso, cara, assim, você tem que trabalhar a estruturação dos times para garantir que você consiga olhar para o operacional, tático e o estratégico, né? E conseguir organizar os papéis, mas sem tirar o olho da execução, assim, né? Sem tirar o olho da execução. A gente fala bastante, o Gabriel, meu CEO lá, ele fala isso, cara, você tem que descobrir a verdade. Uma das frases do Gabriel que eu mais gosto é: você tem que descobrir a verdade. E descobrir a verdade é essa, assim, cara, eu sou diretor de receita, mas eu vou lá olhar, escutar a ligação de vendedor, né, pra eu virar pra diretora de vendas lá e falar: mas eu escutei esse cara aqui, esse cara você já tinha visto? Né? Então, assim, quanto mais você cresce, mais você cria camada de gestão, mais você distancia a visão, né? Total. Da operação. Então, você tem que conseguir garantir na tua rotina que você tá sentado discutindo sobre quais são os próximos canais que você vai desenvolver para conseguir manter o crescimento da companhia, mas você não pode tirar o olho da execução, por mais que você tenha outras pessoas exercendo esse papel, assim. E aí a pergunta que você fez é: e aí, como que equilibra isso, né? Não tem mistério, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, assim, né? Você tem que conseguir todos os dias ficar com essa anteninha na cabeça de: aí, eu tô olhando para execução, mas ao mesmo tempo eu tô equilibrando a minha rotina para fazer isso acontecer. Então tem que fazer gestão de tempo e gestão de prioridade dentro do que está acontecendo no dia a dia. O que a gente trabalha com os times, que não é fácil de fazer, é fazer um pouco dessa visão mais orientada dos indicadores, assim, né? Mas tem que cuidar para isso, né? Para não ficar só sentado olhando para os indicadores e esperando os indicadores te dizer alguma coisa, assim. Mas, conforme... Não, acho que trouxe um negócio mais que às vezes cara, olhar a reunião do vendedor lá, que tu vai ver algo você vai tirar um insight. Tá dando a taxa de conversão aqui, mas tu não tá conseguindo só a taxa de conversão. Mas por que essa taxa de conversão? Porque o mercado, porque... Não, vai lá e olha uma reunião que às vezes tu pega lá que o cara tá fazendo o spin todo errado. Exato. O cara não tá seguindo o processo lá, né? Então é isso, aí tem lá no processo do SDR lá no spin, cara, ele tem as etapas que ele precisa fazer depois da reunião. Então beleza, vai lá, vê se ele registrou que ele fez, escuta a ligação e vê se ele fez mesmo, assim, né? Então acho que é esse equilíbrio. E é tão massa quando tu pega o aleatório, tu escolhe exatamente aqui. Você escolheu exatamente. A coordenadora depois, cara, vai ter 1 milhão aqui certo, você pegou exatamente essa. Dei sorte. É execução, cara. Quantos eu faço, meu vendedores CEO faz. Se a gente for somar as 2 operações hoje, as 2 operações têm em torno de 50 pessoas no time, entre vendas e pré-vendas, né? Mas tem vaga, né? Era pra ter mais um pouco de gente lá. Boa. E vamos falar assim, qual a maior dificuldade pra ter mais gente? Principalmente que vocês estão, a sede é em Goiânia. Cara, tem... Lá, eu creio que não tem essa... Não é tão famoso o closer, o pré-vendas, o CX. Posso estar enganado. Da mesma forma que a gente tem o Brasil tem uma maturidade maior do que outros países na América Latina, as regiões do Brasil também tem níveis de maturidade tem diferentes. nível de maturidade diferente, assim, né? Em Goiânia a gente é uma das principais empresas de tecnologia de Goiânia, então isso facilita um pouco na atração, assim. Mas a gente tem a régua alta também, né? Então, cara, a gente tem uma preocupação de que é isso, cara, eu tenho um processo de vendas que tem que rodar desse jeito. Então, assim, o processo seletivo ele passa muito por validar o perfil daquela pessoa dentro dos pontos que a gente entende que cabe dentro daquele processo, não só validar histórico e etc, assim. Então tem o desafio da gente conseguir trabalhar o mercado, o time de vendas está presencial em Goiânia. Então não estou olhando para pessoas no Brasil inteiro, né? Eu estou olhando para o universo de Goiânia e região e ao mesmo tempo tem uma régua alta, né? Então tem o desafio de conseguir rodar o processo seletivo para isso, né? A mesma coisa acontece, guardadas as devidas proporções, lá em Floripa também, assim, né? Como é que você consegue fazer? Esse é um dos principais desafios do crescimento, conseguir colocar as pessoas que você precisa, com a capacidade que você precisa para conseguir rodar aquilo dentro do processo que tá funcionando, assim. Alto investimento ou é bootstrap? A gente tem, cara. A gente passou por uma rodada de investimento já, tem alguns investidores. Então mira próximos passos também, cara, no... A gente olha para frente, assim, apesar de a gente crescer bem sustentável, né? Uma boa parte das empresas de tecnologia sofreram pós-pandemia aí, né? Então teve o boom pandemia, todo mundo vai ser remoto Não é bem assim? E etc. Não, mas não é bem assim que a vida funciona. E aí veio um pouco da recessão, né? Do Venture Capital principalmente. Mas a gente sempre foi muito consistente. Então, de novo, né, cara, uma cultura forte de execução ajuda você manter esse crescimento com uma alavancagem necessária e não toando caixa igual muita gente fez no mercado. Isso dá um pouco mais de maturidade, um crescimento mais sustentável para a companhia também. Assim. Legal, cara. Então, assim, tem investimento para ajudar a fazer o crescimento acontecer, Sim. Mas, de novo, tem um olhar da execução... Mas é uma empresa que lucra. Tem um olhar da execução isso. com eficiência muito forte. Assim. Massa, cara.
Não, eu ia puxar, eu ia voltar ali nas pessoas. Seu time é presencial? Hoje, vendas e atendimento presencial, tanto no Brasil quanto na América Latina. E time de marketing não, né? Time de marketing hoje é remoto. E desenvolvimento? Desenvolvimento das pessoas. Não, desenvolvimento do software. O time de desenvolvimento, né, cara? Tem uma parte do time que tá lá em Goiânia. Porque também deve ser... Parte, que é mais brigando complexa, com Big Techs, deve ser um profissional muito foda de achar. Tem uma parte que tá mais remota lá, assim, mas é complexo também, assim. Mas assim, eu acho que reequilibrou um pouco, assim, principalmente falando do time de desenvolvimento, nessa recessão, né, que a gente passou, isso deu uma equilibrada, assim, porque eu costumo dizer que o mercado deu uma inflada muito grande, principalmente logo depois daquele primeiro começo de pandemia ali, todo mundo vai virar remoto, se precisa de desenvolvedor a todo custo, porque todo mundo vai crescer insanamente e tal. Isso deu uma inflacionada muito grande. Naquela época eu falava muito, assim, eu não estava na Alvo ainda, mas eu falava a contrato, nas outras empresas que eu estava antes, eu falei, cara, essa bolha vai estourar em algum momento, assim, porque não dá, assim. Você tem muito júnior desenvolvedor com salários milionários. Você tem muito júnior como sênior no mercado, né, cara? Não adianta, uma hora isso vai ter que se reajustar. Se equilibrar. Assim. Então, continua tendo o desafio, assim, da mão de obra, mas deu uma equilibrada um pouco, acho que nesse pós-recessão aí do Venture Capital. Hoje, aproximadamente, quantos desenvolvedores tem no time? Olha, cara, boa pergunta, assim. Eu não lembro de cabeça como é que tá lá, não, assim. Mas é um time grande. Tem uma galera, cara. Tem uma galera. É que, assim, os times de negócios, né? Vendas, marketing... De novo, a gente tem um drive de vendas forte, assim, né? Sim. Então, são times que têm uma relevância na quantidade de pessoas, assim, né? A gente tá indo para 200 pessoas. E só esses times aí já tem 100 e poucas pessoas. Então, tem... Doug, uma pergunta, ó. Quando você que tá na área de receita aí, né? Quando um cliente, ele demanda recursos, vocês encaminham isso para o time de desenvolvimento ou vocês ignoram isso? Como que funciona? Você diz recurso de, eu quero uma funcionalidade nova, alguma coisa nesse sentido, assim. Bom, normalmente ele vai chegar ou pelo meu time de CS, né, por uma das unidades de atendimento, né? Ou pelo suporte, ou pelo CS, ou pelo time de onboarding, time de implantação. Normalmente ele vai chegar por esses canais. Esses canais normalmente fazem um primeiro filtro, né? E aí, qual que é o tipo de demanda que você tem? Deixa eu entender se é uma funcionalidade nova, deixa eu entender se é um comportamento. Às vezes é um comportamento de uso que eu, do meu lado, acho que tinha que ser de um jeito diferente, mas que o sistema faz de um jeito diferente. Eu vou fazer um treinamento com ele, eu vou ajudar ele a usar o sistema da melhor forma possível. Se é uma funcionalidade que a gente não tem, essas unidades vão abrir um chamado lá, um ticket com uma demanda para o time de produto poder fazer o acompanhamento dessa validação lá. Fora isso, a gente tem uma comunidade onde os clientes podem ir lá e falar, precisava muito disso, eu gostaria muito que tivesse nessa funcionalidade tivesse essa característica, esse comportamento. E aí o time de produto faz essa triagem, né, das demandas que estão chegando, por onde estão chegando, para ajudar a priorizar a roadmap de desenvolvimento, seja de melhoria e de uma funcionalidade nova. Isso é muito frequente? Tem essa esteirinha, assim. Tem as duas principais esteiras, que normalmente toda empresa de tecnologia tem, que eu tenho uma esteira de melhoria e eu tenho uma esteira de novas funcionalidades, assim, né? Então, melhoria é isso. Às vezes eu tenho um comportamento que você é heavy user e usa num nível muito mais alto do que a média, do que a média dos clientes, assim. E aí eu preciso ir ali fazer uma pequena melhoria na forma de uso para conseguir cobrir essa característica também. Então, eu tenho pequenas melhorias. E aí eu tenho demandas que podem gerar um módulo novo, né? Então, por exemplo, além do FSM, que é o core, a gente tem o módulo financeiro, a gente tem o Alvdesk, né, para ele poder abrir chamada. Então, assim, se começa muito cliente a falar, mas eu queria muito que o meu cliente abrisse uma chamada de uma manutenção corretiva direto de um ar-condicionado que tem lá, ou de um sistema que ele já tem instalado lá na operação dele. Que hoje ele fica aqui me ligando, ele me manda e-mail e tal. Então, claro, quando você tem um volume de demanda, você tem uma oportunidade e vamos abrir essa oportunidade. Então, tem uma frequência das solicitações que chegam, e aí tem a revisão, né, trimestral, né, o acompanhamento do planejamento de produto para conseguir lidar com essas demandas lá. Massa. E, cara, como que tu chegou e qual dica que tu daria o skill pro cara virar, como sua posição e sua cadeira hoje, um diretor de receita no negócio? Legal. Eu costumo dizer que eu dei um pouquinho de sorte, assim, cara. Porque antes de existir, antes de lá no Vale inventar a posição do CRO e etc., eu construí a minha jornada em marketing, vendas e CS. Assim, né? Então, a minha primeira formação é marketing. A primeira publicidade eu fiz marketing, depois eu fiz algumas especializações, mas fiz em projetos, um MBA em BI, em análise de negócio. E aí eu comecei a minha carreira em marketing, depois assumi o meu primeiro time de vendas na indústria, lá atrás, assim, na época de indústria ainda. E aí eu fui para a agência, fui para a GHFly,
para lidar com o atendimento de clientes. Assim. Então, o serviço é marketing, era a minha formação, mas eu fui para CS. Né? Então, assim, a vida foi me dando essa oportunidade de rodar nos três principais grupos, né, que compõem a jornada do cliente para uma cadeira de diretor de receitas. Mas a dica que eu dou para todo mundo é, pô, legal, eu acho que isso aqui é uma posição que eu gostaria de ter na minha carreira, no futuro e etc. A premissa básica é aprender a vender, cara. Aprender a vender. Vamos falar. De tudo, o mais importante vai ser a receita entrando. Porque no final tu vai responder por isso. Porque a vendas está em torno disso, assim, né, cara? O marketing, conhecer de vendas, ajuda a gerar um lead com mais qualidade, ajuda você a trabalhar os argumentos certos, né? O CS, etc., conhecendo de vendas, ajuda como que ele vai trabalhar, uma técnica para trabalhar a objeção, né, a do cliente, ou para ajudar a lidar com o cliente no fluxo complexo, assim, né? Então eu falo uma das coisas que eu demorei até para aprender, porque vendas veio depois, né? Primeiro eu sou de marketing, mas uma das coisas que eu falo para todo mundo que é isso, cara. Você precisa aprender uma coisa que você não sabe hoje. Aprende a vender, porque você vai usar vendas na tua vida pro resto da vida. Vai te potencializar na sua carreira, em tudo, né, cara? É um desafio para empreendedor, né, cara? Tem um monte de empreendedor técnico, né? O cara conhece muito do mercado dele. Acho que do mercado que você mais atua lá, que é a frente de ar-condicionado, né? Eu não sei o nome. Climatização, né? Climatização, exato. O cara sabe instalar o ar-condicionado, sabe de elétrica, sabe, né? E muitas das vezes o cara não tem esse... Né? Cara, o que eu acho mais difícil? Não sei se tu concorda, mas assim, é esse pequeno empreendedor que existe esse mundo e que esse mundo também é para ele. De dividir marketing, vendas, sucesso, CX. Então, às vezes ele tá, cara, como maior empresa, e ele contrata mais instalador, e aí ele sobrecarrega tudo. Se um ar-condicionado deu problema, vai chamar ele... E meio que o cara não consegue... Tu acha que o pequeno e médio consegue ter essas cadeiras, cara? Claro. No nível, claro, de... Talvez vai ter um cara pra cuidar de 2, 3 cadeiras, mas... Eu acho que depende da operação, assim, né? Tem a conversa entre precisar de CS ou precisar de um cliente satisfeito, né? De um cliente sendo bem atendido, assim, né? Não necessariamente, às vezes, você precisa ter uma área de CS, um processo de CS, mas você precisa ter o cliente com um serviço sendo bem prestado, né? Então, a premissa passa por isso. SC é muito pequeno, é até a conversa que a gente estava falando de SLA. Assim. Esse é um ponto que é complexo. Assim. Se eu tenho um empreendedor que está contratando o alvo para melhorar a gestão da empresa dele e ele passa o dia dele fazendo instalação de equipamento, vai ser difícil, né, cara, ele conseguir manter esse fluxo. Dar um próximo passo para ir para uma gestão. Gestão eficiente, assim, né? Agora, tem um ponto de inflexão. Precisa entender exatamente isso. A partir do momento que você conseguiu ter um pouco mais de cliente... Você quer crescer, você quer ganhar mais, você quer ver a tua empresa crescer, você precisa começar a pensar menos no instalar um ar-condicionado, fazer a manutenção no ar-condicionado, e é onde entra a gestão. Como é que eu transformo isso num processo? E aí eu treino alguém para fazer isso acontecer, e aí eu vou olhar uma parte do meu tempo entre o operacional, né? A pergunta que você fez antes, assim, entre o operacional e o médio e o longo prazo, para eu poder vender mais, para eu poder fazer com que o negócio cresça. Assim, né? Aí a partir disso, né, quando eu entendi que eu tenho uma estrutura mínima que ajuda a entregar o serviço, e o meu primeiro ponto é como é que eu consigo ter o controle disso. Eu preciso aprender a vender, eu preciso montar processo de vendas, eu preciso depois montar um processo de atendimento, de pós-vendas, aí, com um CS ou com uma metodologia que faça sentido. Assim. Então, eu enxergo muito isso. Né? Quando eu converso com alguém que é um pequeno empreendedor e que ele fala, pô, tô aqui montando as minhas primeiras... meus primeiros times, e ele fala assim, pô, eu quero montar um processo de vendas, assim, né? Primeiro eu falo, começa com o Lincoln. Né? Boa! Depois eu falo assim, não, cara, mas peraí, deixa... Ano que vem tem evento? Ano que vem tem evento. Vamos anunciar, já que eu vou palestrar no evento, tá? Olha aí. Alvo Convers. Alô, Gabriel! Me convida, né? Fala pra ele, né? Alô, Gabriel, tamo aí. Essa é a pauta, né, cara? A gente fez o nosso evento esse ano e muito com essa pauta de gestão, de vamos lá, cara, você precisa conseguir, para crescer, você precisa conseguir olhar para essas outras camadas. E aí é isso que tu falou lá do embalde, né, cara? Tu usa a educação para ser uma lembrança de marca, de conhecer, de educar e virar realmente um parceiro daquele cliente. Isso aí te gera competitividade, porque outros softwares concorrentes hoje, cara, pelo menos eu não conheço, que estão fazendo esse movimento nichado em alguns mercados, igual vocês estão na climatização, no solar, enfim. Isso é da hora. E vamos falar assim, cara, tu hoje é um dos sócios e tal, né? São você mais 3 sócios, é isso? Até a gente tem o programa de Equity Stock Option lá, né? Então, cara, tem
Tem alguns sócios lá na, legal. na companhia, assim, tem uma galera que tá construindo história com a gente, diretora de vendas, que é uma das sócias lá Legal. hoje. Tá lá há alguns anos, né, fazendo história e tal, então tem, assim. Legal. E, cara, não é a minha empresa, é a empresa do Marcos, que a gente é, né, fundador sozinho, que a gente pega o dinheiro e vou fazer o podcast. Como que é isso, cara, para suas ações de marketing? Como que tu lida pra... Vamos falar, se tu falou de área que gera receita. Mas a gente sabe que pra gerar receita, precisa ter investimento. Você precisa... normalmente sim, né? Como que tu ganha esses investimentos? Como que tu vende isso pro seu board, pros outros sócios? Enfim, o que você leva em consideração? Bom, acho que o ponto principal é o acompanhamento da execução, né? Aí, ó, o que a gente está investindo hoje, o que está funcionando, o que não está, e como é que a gente testa outros canais. E aí tem as reuniões, os acompanhamentos semanais, assim, né, cara? Eu com o Gabriel, com o meu CFO lá também, de, beleza, quais são os próximos desafios, né? Conversa de novo, do curto, do médio e longo prazo, assim. A gente está num ritmo de vendas aqui, eu estou gerando tanto de oportunidade, meus SDRs estão fazendo tanto de agendamento, meu time de vendas está fazendo tanto de vendas, né? Para eu continuar crescendo no ritmo que a gente projetou para o próximo ano, eu só tenho 2 caminhos, ou eu retroalimento um canal que já existe, ou eu crio um canal complementar, assim. Então a pauta principal primeiro nasce dessa discussão de para onde a gente vai e o que a gente precisa fazer para estratégico lá em cima, para chegar nisso, e depois disso validando as teses, né, de para que caminho a gente precisa ir. Então, tô essa semana, por exemplo, lá discutindo com o meu líder de marketing, de que, cara, no canal que a gente está hoje, o que a gente precisa fazer que a gente não está fazendo, ou o que a gente precisa otimizar que a gente não tá otimizando, assim. Então tem uma frequência dessa conversa, então acho que esse é um primeiro papo. E o segundo tem bastante conta, né, cara, junto com o meu CFO, de aí, como é que a gente projeta para entender qual que é o impacto disso, né? Então, se hoje eu estou fazendo inbound puramente, eu quero fazer outbound. Para fazer outbound, eu preciso estruturar o time de um jeito diferente do que eu tenho no inbound, né? Então, talvez outro perfil de cliente para pagar essa conta. Se eu vou prospectar, né, ao invés de ir no inbound, né? Vamos fazer evento? Não vamos? Legal, quais eventos a gente já fez? Esses eventos, a gente estava nessa conversa mais cedo, assim, né, antes de começar o podcast. E aí, esses eventos que a gente fez aqui, o quanto que isso está gerando de oportunidade? Ou está gerando visibilidade de marca, está gerando oportunidade indireta, né? Então, tem um acompanhamento disso, olhando para o médio e para o longo prazo, mas errando rápido, executando rápido e tentando otimizar isso com o máximo de velocidade para manter eficiência. A métrica de sucesso que você leva em consideração, basicamente, é receita. Assim, a gente tem um drive de crescimento, né, cara? Tem um drive de vendas, igual eu falei antes, assim, né? Então, a principal métrica, por exemplo, eu como diretor de receita, estou muito orientado ao crescimento da companhia. Então, eu vou olhar todos os meses quanto que a gente cresceu esse mês comparado com o mês passado, assim, né? E aí tem um objetivo de crescimento ao longo de um ano. Aí dentro dessa estrutura... Né? Que assim, vou falar, é um estágio de empresa que tu não para respirar, né? Porque assim, cara, pra você crescer tem vários elementos que porque assim, tu cresceu 10%, vou ter que contratar mais, vou ter que fazer mais, vou ter que desenvolver. Cara, cresci... Por isso que a execução é o mais importante, né, cara? Que isso, assim, chega a ser uma startup? A gente tá nesse processo de startup para scale-up, né? Quando você olha as janelinhas lá tradicionais do que startup crescimento. Com 200 pessoas já não é mais. Já não é mais startup, tá essa transição para fase de escala, assim, né? Que aí é isso, né? Lembra que a gente falou antes de foco, né? Startup é isso, cara, foco. Você precisa achar um canal, ser o melhor naquele canal e otimizar esse canal. Quando você começa a ir para uma fase de escala, você precisa ter uma operação na América Latina, você precisa ter um segundo, ao invés só de inbound, ter outbound. Você precisa pensar em compor, né, a tua escala de crescimento com coisas com estratégias que vão te ajudar a dar os próximos passos, assim. Pro cara que tá pensando em crescer, talvez olhar para canais seja a melhor saída para buscar crescimento. Às vezes sim. Mas olha, eu gosto de olhar pro canal que existe, assim, né? Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo prospecção, você tá fazendo outbound. Legal. O quanto bom você tá nisso, o quanto você já estressou e tal. Qual canal vocês são melhores hoje? Hoje o nosso maior canal é o inbound. Aí, quando a gente fala do inbound, tem várias frentes ali, ó. Quais dessas frentes do inbound é a mais importante para vocês? Tráfego pago, né? Tem mídia paga aqui nesse contexto e uma parte mais de conteúdo que complementa essa parte do inbound. Né? Assim. Quando fala de mídia paga, é mais Google, Facebook? Mais redes sociais, né? Mais redes sociais no geral. É porque o público também é amplo, né, cara? Estamos falando de empresa de serviço que tem gente na rua. Então, meu pai que mexe com banheiro químico, que vai lá poderia ser um cliente. Poderia ser, que ele não tem. E não é ainda. Eu sei que não tem, mas... E não é ainda porque... Não é ainda não, porque não teve podcast hoje. Amanhã será. Amanhã será, né? Mas, cara, agora que eu me toquei, assim, porque, pra ele controlar onde estão os banheiros e, se a limpeza foi, não foi. Tem a gente tem cliente de banheiro químico no agro, cara.
Olha aí. Pensa que o cara tem lá hectares e hectares de terra com uma galera trabalhando lá pra organizar. Deixa eu só Claro, continuar nessa linha claro. dos canais, tá? Então, por exemplo, a gente vê muitas empresas focadas ali na palavrinha-chave que traz aquele determinado lead que é convertido futuramente, com sorte, pelo time de inbound, né? Vocês usam uma estratégia como essa ou vocês trabalham, por exemplo, com remarketing que é gerado dentro de suas campanhas, dentro dos seus conteúdos? Pô, então eu falo que sempre a premissa entre Google versus redes sociais, independente qual seja, é a diferença de segmentação. Assim, né? Não que eu não possa segmentar Google, né? Rede de display, YouTube e etc. Assim. Mas o carro forte do Google é volume de busca. Uhum. Então, assim, eu tenho volume de busca necessário para conseguir montar a minha máquina de inbound para eu trabalhar a Google. Beleza, então a gente vai focar um pouco mais em Google. Mas se eu não tenho, né? Igual, cara, tem volume de busca baixo para software de gestão de equipes externas, né? A gente é um software mais vertical, né? Então, Focado. Então é diferente de um RP. Se for olhar para volume de busca de RP, você vai ter um volume muito maior. Gigante. Sistema de gestão. Comparado com o FSM, por exemplo. Exato. Então, assim, se eu tenho um volume de busca alto naquele termo, beleza, vou trabalhar uma estratégia maior em Google. Agora, se eu não tenho, se eu preciso prospectar mais uma segmentação de cliente, aí você tende a ir para alguma das redes sociais, né? Facebook, Instagram é a maior. E tem alguns testes com TikTok, com as outras frentes que você pode fazer. Vocês já fizeram algum? A gente faz, cara. A gente testa os outros canais com uma certa frequência. Assim. Você é TikToker? TikTok é forte? Ô, danças, caralho, porra, vai! Aí é foda, mas eu acredito como se fosse um novo canal, tá? Então, por ser ainda menos explorado, tão grande quanto os outros, mas menos explorado, eu, pelo menos nesse momento, eu acredito que o TikTok é o Instagram de vários anos atrás, né? Então daqui a pouco vai ser 100% monetizado. Cara, os caras ganham dinheiro com isso, né? Tem a curva da adoção lá, que o Lincoln falou antes, assim, né? A gente falou da maturidade de startup, por onde que ela passa. O vale ali, né? Tem um valezinho ali que acontece, e isso acontece com as redes sociais também, assim, né? O TikTok, ele nasceu e por muito tempo foi só uma rede social de adolescente. Mas, naturalmente, os adolescentes são mais adeptos a coisas novas, né? Então, naturalmente, você tende a ir pelos esses early adopters, né, cara? Quem adota uma ferramenta nova, uma metodologia nova com mais velocidade. E aí, aos poucos, você vai ganhando mercado. E aí, alguém mais maduro, como eu, assim, né? Vira pro lado e fala assim, e aí? O que é esse negócio de TikTok? E aí vai lá e faz um cadastro e começa a ver. Tem os videozinhos aí. Então, você vai expandindo o público, né? Então, é isso. Você tem que validar o SCP, assim, validar a persona, validar se o público tá lá. Qual que é o meu público? O meu público é gestor de empresa de climatização, de energia solar, Cara, eu tenho que olhar para esse público e entender se ele está lá. Se ele estiver lá dentro, vamos testar e vamos validar. Assim. Agora, se ele estiver no estádio de futebol, assistindo um jogo de futebol e fizer sentido para você, você patrocina um time de futebol. Claro, tiver no momento com capacidade, maturidade para fazer isso acontecer. Assim. Mas, vou falar assim, toda vez que você escolher um canal ou algo, pensar na persona. Você tem que validar se ele está lá, cara. Tem que validar se ele está lá, assim. Uma parte de fazer isso é testar. Vai lá, roda algumas campanhas, testa algumas segmentações no TikTok, ou no YouTube, ou em outras frentes. Entende se você vai ter retorno daquilo ou não. Assim. Então é testar e medir, testar e medir, testar e medir. E Doug, cara, a gente falou muito, entrou nessa parte de mídia, até Google e Facebook e tal. Não sei se tu ia completar. Manda, continua, por favor. Não, mas é porque eu queria entender assim, cara, você tem uma estrutura muito complexa para achar um lead que seja qualificado dentro dessas redes? Por quê? Já conversei com vários amigos, já testei também. E, cara, trabalhei na RD. E quando a gente fala de embalde, a gente fica aquela... Não sei se é uma crença limitante, né? Mas, pô, e-book, será que o e-book funciona? Cara, a campanha de tráfego, será que eu tenho que fazer um vídeo view e depois fazer uma conversão? Será que eu faço uma conversão direta e uso hoje as IAs do Facebook? Cara, o que tu tem de dica pra falar assim, pô, tu que tá aí tentando fazer campanha, como tu faz ela ser qualificada? E aí, pensa nos usuários da sua ferramenta hoje. O que você recomendaria pra eles? Pro pequeno e médio lá na ponta. Acho que assim, o primeiro entende pra quem que você vende, assim. Esse é o primeiro de tudo, assim. Cara, você vai achar o padrão entendendo pra quem que você tá falando, assim. Porque eu falo que mídia paga, tráfego pago e etc. No fim é igual publicidade, é o core da publicidade, né? Você tem canal, você tem qualquer comunicação e você tem o público pra quem que você quer falar. Assim, você tem algumas formas no Facebook, Instagram, TikTok, de eu filtrar o meu público, com quem eu quero falar.
Como é que eu vou filtrar? Segmentação. Vou lá e vou falar, eu quero pessoas que têm interesse em climatização. Eu quero, no caso do Google, por exemplo, eu quero pessoas que estão buscando por modelos de ar-condicionado, né? Falando para quem é de climatização, para pessoas que estão procurando sobre se vale a pena ter um sistema de energia solar na minha empresa para reduzir custo. Então eu vou olhar para esse padrão, para esse momento da persona, e aí eu vou olhar para os canais e falar assim, ok, qual canal que consegue me ajudar a fazer isso acontecer? E vou testar. O fluxo, num geral, ele passa por isso. Eu vou olhar para um Facebook e para o Instagram, como que eu vou testar se eu estou falando com aquela minha persona? Eu vou olhar as características de segmentação daquela mídia e eu vou olhar para a comunicação. Porque, de novo... a comunicação, estamos falando do criativo. É o criativo, o copy, o texto, né? É o core, né? Por que outdoor existe até hoje? Por que Rede Globo lá tem anúncio até hoje? Mas validou você colocar seu outdoor lá. Ele quer colocar um monte lá no Castelo Branco. Olha aí, lá. Uma ida e uma volta. Mas por que ainda existe essas coisas, cara? Porque de alguma forma isso interfere na jornada de compra. É cada vez mais difícil. Por quê? Porque, cara, a gente é inundado por vários tipos de comunicação, né? O Lincoln começou perguntando, falou assim, mas e-book, essas coisas ainda funcionam, não funcionam? Na época da RD, funcionava muito mais, porque ainda era um tal do Oceano Azul, né? Sim. Quase ninguém fazia. Então, cara, agora é a mesma coisa com a publicidade, né? Lá atrás, na época, quando eu entrei na GHFly, era muito mais barato você fazer um tráfego pago. Por quê? Porque tem menos gente fazendo, é leilão, você tem menos gente concorrendo por aquele espaço, por aquela palavra que está sendo buscada. Tu acha que a galera está mais preocupada com a mídia do que com a comunicação hoje em dia? Eu acho que sim, cara. E às vezes você está fazendo a mídia, está gastando dinheiro lá no tráfego pago e não dá certo. Sua comunicação porque você está fazendo a comunicação errada, você não está comunicando o que precisa. Assim, né? Então é isso que eu cobro lá do time de marketing. E aí, o que você está testando de comunicação nova? E aí, qual conteúdo está dando certo numa rede social ou num core de podcast e que a gente pode testar ele como anúncio? Né? Porque o core principal é, de novo, eu resolvo uma dor. Como é que eu passo a mensagem dessa dor para quem tem a dor, para o meu público? Assim, né? Então, assim, não adianta você botar os outdoor lá se você estiver passando a mensagem errada. Agora, se teu público está passando na frente daquele outdoor e você entregar a mensagem certa, tem uma possibilidade grande de, pelo menos, aquele outdoor interferir naquela jornada, numa jornada que é complexa, né? Eu vi um post do Alfredo esses dias comentando, acho que ontem, né? Que ele fez, a sua namorada fez uma compra. Cara, ficou na minha cabeça porque é exatamente isso, assim. Mas antes de fazer uma compra, você falou com ela viu um anúncio, ela saiu, aí alguém chamou, ela foi comer, ela viu um outro anúncio. Antigamente você botava um outdoor, a pessoa viu o outdoor, passava a mão no telefone, te ligava e você comprava. Hoje a jornada é complexa, né? Você tem contato com a marca em várias frentes diferentes, assim. Por isso que o mais importante é saber para quem que você vende, onde que você tem sucesso, né? É o PPP lá, né? Preço, praça, promoção. É o core da publicidade, cara. Esqueci. Preço, praça, promoção e produto. Produto. O post do Alfredo. Boa. É isso, cara. Não adianta, assim, né, cara? Vai nascer um monte de mídia, o povo vai inventar um monte de nome diferente pro que o Clotter falou um tempo atrás. Mas o básico bem feito funciona. Né? E aí é o que eu falo com o time de marketing às vezes. Você precisa testar mais comunicação. Nessa temporada é a terceira pessoa que fala essa frase. Okay. O básico bem feito funciona melhor do que qualquer coisa extremamente elaborada e mirabolante. Cara, eu acho que o que mudou pra gente, tá, Doug? Assim, das vezes que a gente já testou tráfego pago lá na LB e pra agora. Comunicação. Então agora assim, não, mas você tá falando de CRM é complexo demais. Cara, foda-se, eu quero falar com um cara que sabe o que é CRM. Eu não quero falar com um cara que não sabe. É isso. Né? Então, tu tá falando de time de venda, às vezes o cara não tem time de venda. Vai me servir, Lincoln. Olha, eu quero, tá vendo? Mas isso é aí, primo, pô. Já vai ter que deixar um fio aí depois. Mas o que tu vê vamos lá, desse pequeno e médio empreendedor aí? O cara deve ir pra uma agência? Ou se você estivesse na cadeira dos seus clientes hoje? Esse aqui é um corte que depois tem que ver lá no Instagram da Alvo. Se você estivesse na cadeira dos seus clientes hoje, como você começaria a trabalhar marketing? Por onde que você começaria a vender, né? Primeiro pelos seus clientes. O cara menor, ele vai ter, claro, menos recurso para conseguir fazer um tráfego pago, né? Para conseguir achar muitos algum até outro caminho. Porque assim. mete a agência, né? Aí é isso, né? Você vai só terceirizar algo que nem você sabe qual que é o caminho ainda, né? Você pode errar bastante por isso. Assim. Então, a lógica natural lembra a conversa que a gente teve antes, assim, hoje eu estou instalando junto com a minha equipe. Beleza, cara, se preocupa em entregar um serviço de qualidade para o teu cliente, garantir que o teu cliente está sendo uma porta inicial
para te ajudar a fazer isso, pede indicação para o teu cliente. Né? Trabalha esse fluxo que você funciona e prepara para você poder pensar numa próxima etapa da jornada. Assim. Então você entrega o teu serviço de qualidade, usa os clientes que você já tem para ajudar a captar mais clientes e você garante que a tua equipe está entregando o teu serviço com a melhor qualidade possível. Você volta e dá aquele passo de aí, qual que é o próximo passo que eu posso fazer? Assim? Vou fazer tráfego pago, eu vou contratar um vendedor aqui para focar em prospecção, vou montar um SDR e um vendedor. Então você vai parar para pensar nesses próximos fluxos. Né? Aí é isso, o que a gente estava falando antes da mensagem. Qual cliente que eu funciono bem hoje? Eu tenho um cliente que é... Eu não vou excluir outros clientes se eu nichar? Então, mas aí é isso, né? O básico bem feito. Se você quiser atender todo mundo, você não atende ninguém, né? Você tem uma chance muito grande de não atender ninguém. Claro que no começo, quando você ainda está pequeno, você vai tentar ali meio que dar um monte de tiro para alguns lados, mas você precisa estar o tempo inteiro validando. Para quem que funciona melhor? Né? Eu tenho cliente que só atende hospital, por exemplo. Por quê? Porque ele é especialista naquilo. Ele cara só de ar-condicionado que só atende hospital. Porque ele é especialista naquilo. Né? Porque eu tenho uma característica da entrega do serviço, né? De como que ela acontece, assim. Procedimentos. Então, assim, aí tem a ver com crescimento. Quanto menor você é, quando você está mais no modo sobrevivência, né? Cara, você tende a fazer o mês a mês acontecer, assim. Mas aí o R rápido e aprenda rápido, né? Faça o mês a mês acontecer, mas olhe qual que foi o maior aprendizado, qual que é o tipo de cliente que deu mais certo, né? Por que deu mais certo, né? Para um dia no final da semana e fala, pô, dos 5 clientes que eu atendi essa semana, qual que ficou mais satisfeito? Por quê? E aí aqui você tem um recorte, beleza. Se eu pegar agora e for no tráfego pago para achar mais desses caras, eu tenho uma probabilidade maior de sucesso. Se eu pegar o Lincoln lá e falar, Lincoln, me ajuda a montar um time de vendas aqui para eu prospectar esse cara, eu tenho uma probabilidade maior de fazer isso acontecer. Assim. É um dos pontos que a gente fala na consultoria, cara. Quando a gente vai montar a prospecção, é nicho, cara. Porque do inbound é isso, a gente também tá aprendendo, então chegou o lead, cara, vamos qualificar e vamos ver se dá para vender, se não dá, né? Mas a prospecção, o nicho foi uma das coisas que fez a LB crescer muito também, cara. De você pegar e... só solar, cara, rampar naquilo ali. E aí o que eu entendi também das estratégias da Alvo é que vocês também vão fazendo isso por nicho, né? Então, vamos falar de Latam, vocês também estão metendo o pé na porta, né? No ar-condicionado, não, cara. Climatização. Mas pode ser no ar-condicionado. Né? Se não lembrar, fala vocês que estão metendo o pé na porta na climatização para depois... Aí a gente testa, né? A gente testa com frequência, assim. Mas, de novo, olha para o tamanho do mercado. Qual que é o mercado que é maior? Cara, é o mercado de climatização. Então, beleza. Você tem uma probabilidade maior. E você já tem case, já tem tudo disso, cara. Por que não? Cara, o SP que eu tenho mais sucesso. Aí agora todos os meses, o que o time de marketing está testando lá é quais países que estão funcionando melhor mês a mês, quais segmentos que estão testando melhor mês a mês. O meu custo do tráfego pago subiu muito esse mês. Eu preciso testar alguma coisa nova. Beleza, vamos testar então energia solar aqui, vamos testar alguma outra vertical. Assim. Então é esse fluxo do teste, de olha para o que é core, foca naquilo, e aí você vai, precisando crescer, você vai validando outros que podem funcionar. Massa, cara. Top demais. Bom, Dali. estamos nos nossos minutos finais Já? aqui. Caraca. Aí, tempo voa, hein? Pois é, já. cara. Pois é, pra você ver. É. E aí agora Que bom que somos jovens. temos muito tempo ainda pela frente. Que bom. Cara, essa fala final aqui é para que você possa deixar uma mensagem para as talvez gerações futuras. Não sei se tem filho, Tenho 2 filhos. Aí, ó. Para que seus filhos possam consumir essa mensagem, para que pessoas como eles também possam consumir essa mensagem. É uma frase filosófica que a gente gostaria que você deixasse para a nova geração de empreendedores, assim como seus filhos serão. Pô, acho que tem uma parte do que a gente olhando ali uma pro parte público, que a gente já né? falou antes, assim, né, cara? Você está começando a vida, está começando a carreira, está começando como empreendedor, né? Faça o básico bem feito, assim, né, cara? Entregue o teu melhor pro teu cliente, se preocupe com o teu cliente, faça ele bem feito. E na sequência aprenda a vender, assim. Se você aprender a vender, você aprende a vender o teu produto, você aprende a se vender, você aprende a entregar aquele serviço, né, com um olhar de vendas de uma forma mais madura, assim. E isso vai destravar a tua carreira e a tua vida com certeza por muito tempo da vida. Bacana. Massa. Ó, tô só autografando aqui, ó. Que isso, hein? Vou ganhar um livro Cara, do Lincoln. Não, eu acho que a gente conectou porque esse negócio aprenda a vender, ele, pô,
que foi lá em Londrina na época, né, cara? E eu falar de venda, e aí eu pensei, mas como assim, Latam, tal. Porque realmente, venda vai ser o impulso pra qualquer outra coisa, né, cara? Sem venda a empresa não respira. Quando você aprende a vender, você conhece gente, né, cara? Você aprende sobre comportamento, você aprende sobre coisas que a escola não ensina, né? Que a vida não ensina. E o pequeno empreendedor, né? É igual a característica do dentista. O cara, ele aprendeu a cuidar dos dentes, mas ele não aprendeu a administrar um escritório, né? Ele não aprendeu como é que ele traz clientes pro escritório dele. Assim. E é básico, a gente tinha que aprender isso na escola, assim, cara. Então é isso. Administração financeira, aprender a vender, né? Agora, se você aprende a vender, você sabe lidar com as pessoas, né? Você sabe como fazer a vida acontecer. Esse é um marco importante. Massa. Ó, só acabar aqui, ó. Uma dedicatória especial. Cara. Mas sabe o que eu acho massa da Alvo, cara? Que ela impacta muito mais. Tem o software que ajuda o cara a gerir e tal, mas tem essa parte da educação. Porque se fosse só o software pelo software, cara, o cara não ia conseguir tracionar. E a gente tem uma cultura de cliente muito forte, cara. Se tem um negócio que o Gabriel cobra a gente todos os dias, do estagiário a todos os diretores, é a cultura do cliente, assim, cara. No final, a gente tá lidando com um empreendedor que é o negócio dele, cara. É a vida dele que tá ali em torno daquilo, assim, né? E a gente não pode só simplesmente entregar um sistema para ele usar na rotina dele. Cara, eu tenho que ajudar ele a manter a visão do sucesso do cliente, né? A manter o sucesso dele, assim. Então, eu tenho que me preocupar com ele originalmente, de verdade, né? E se preocupar com ele é quando alguém no meu time de vendas está ligando para ele, tá olhando para a dor dele e falando, cara, você não precisa ficar aí se quebrando desse jeito que tá se quebrando, né? É uma transformação, né, quando o meu time de CS tá falando com ele, cara, peraí, mas essa outra parte aqui, que às vezes nem é tanto alvo, você poderia estar fazendo desse outro jeito que tem um outro cliente meu que faz e tá tendo sucesso, né? Massa. Irmão, tá aqui nosso livro. Olha aí, hein? Estilismo Vendedor de Sucesso. Essa aqui é a meia mais confortável que tu vai vestir na sua vida. Do mundo. Da Webpick, que é da empresa nosso sim, amigo e parceiro aqui do Marcos. Você não vai querer tirar essa meia depois? Vou botar hoje. O Lincoln já tá com a dele no pé, vai 5 dias. Só mandei talco, entendeu? Enchi de talco e já era. E, cara, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Contribuiu muito com a gente. Você que tá aí nos assistindo, tem uma empresa de serviço, conhece uma empresa de serviço, cara, compartilha esse vídeo. A Alvo realmente impacta e transforma esses pequenos e médios empreendedores. A gente viu de perto empreendedores que não tinham gestão nenhuma. Tem uma funcionalidade que eu nem falei aqui, mas é uma funcionalidade que eu sou fã, que é a do offline. Então, o cara às vezes atende no agro, ele vai marcar, vai fazer o serviço, vai ter um backlog ali. Quando ele for pra internet, cara, isso vai pro sistema, pra gestão lá. Cara, tem vários. O exemplo do agro que você tá falando é isso, né? O cara tá num lugar que não tem sinal de internet, assim, né? Então, ele consegue rodar a vida normal, bateu no sinal de internet, o sync leva essa isso de volta. É brava. E não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o vídeo aí se tu gostou. Ficamos então até o próximo episódio do Dali pra Não Tomar. Valeu!